Olá, pessoal! Aqui é a professora Isabelle Domingos. Estou de volta, muito feliz, muito contente de estar com vocês neste momento tão importante. Vê só, gente, a gente vai dar continuação à disciplina Preservação de Documentos. Então, eu tenho certeza que você já deu ali aquela sua olhada no e-book, nos destaques da unidade 1. Você viu lá a nossa videoaula, participou do momento síncrono? Participou? Espero que sim, hein? E outra coisa, agora a gente já está entrando na unidade 2, gente. Essa unidade aqui, ela já vai trabalhar um pouquinho com outros aspectos da disciplina. A gente já vai agora tentar desenvolver um diagnóstico geral do acervo e um diagnóstico de preservação. São duas coisas diferentes e eu vou te mostrar aqui realmente a importância destes dois diagnósticos. Caso você não tenha lido ainda o e-book, eu te recomendo que você vá lá, dá uma lida, preste atenção, tem muita informação bacana que vai realmente ali, ó, fazendo todo aquele complemento, juntar o podcast, juntar a videoaula, o material complementar, o destaque, as aulas síncronas que por enquanto, sei não, hein, mas eu estou ainda com esperanças que vocês venham nos prestigiar, gente. A gente faz com tanto amor, não esquece da gente não, aparece lá, tá certo? Então, continuando aqui, a unidade 2, a gente assim, já passou pela 1, né? Que a gente viu ali os conceitos mais basilares, quais são as ações de preservação de documento. Agora a gente vai aprender um pouquinho como desenvolver esse diagnóstico geral e o diagnóstico específico de preservação. Então vem comigo, te anima, bota ali aquela pipoquinha no teu sofá e assiste, porque é divertido. Ah, professora, eu não gosto, é muito teórico. No dia a dia você vai ver que tem um gostinho legal. É bom sim, a gente vai aprendendo, o conteúdo nunca é demais. Lembrando que vocês são futuros técnicos e técnicas em biblioteconomia, ou seja, trabalham com informação. E informação é o quê? É ouro, minha gente, principalmente nessa época. Então não perde teu tempo não, tá bom? O que a gente vai ver aqui nesta segunda unidade? Então a gente precisa entender que a instituição ela vai funcionar realmente como uma unidade. É preciso entender que vai haver o quê? Diversos documentos de suportes diferentes. Então, numa unidade informacional, você pode lidar com o papel, que é o mais clássico, mas pode trabalhar também com madeira, telas, couro, fotos. Então, assim, tem vários materiais que você vai poder trabalhar além do papel. E tudo isso precisa de quê? De uma atenção personalizada, gente. A gente não pode agir com o papel, com o couro da mesma forma. Cada um vai lidar ali com algum procedimento, com alguma forma química, alguma coisa que você vai precisar ter conteúdo, pesquisa e entendimento específico para poder lidar e assim não destruir a memória tão importante que a gente tanto falou ali na nossa primeira unidade. Então, assim, a regra de temperatura da coleção de obras raras, por exemplo, ela não vai ser a mesma temperatura da coleção circulante. Por quê? Porque aquela obra rara ela vai precisar de alguns outros apetrechos que a coleção circulante talvez não precise. Então, tudo isso você aprende lá no nosso e-book e fazendo pesquisas também, fazendo perguntas, tá certo? São várias variáveis. Isso inclui também iluminação. Tem muitos detalhezinhos que, professora, isso aí é bobagem, não. Sabe por quê? Porque aquele material, ele vale ouro, a informação vale ouro, ela está ali disponível para um pesquisador, uma pesquisadora, que é o teu futuro cliente informacional. Então, quando ele chegar lá, ele vai precisar acessar aquele material de forma contínua e ele precisa encontrar um material bem guardado, bem registrado, bem categorizado. Então, não é uma coisa tão simples quanto parece, tá ok? Então, seguindo, como é que a gente precisa entender essa questão de diagnóstico? Então, primeira coisa que a gente precisa entender no conceito é diagnóstico geral do acervo é o geralzão, é aquele que vai pegar todos os pontos, sabe? Já o de preservação ele vai ser muito mais específico, mas a gente precisa aprender os dois
porque ao lidar com aquele dia a dia da unidade informacional, você vai se deparar com várias questões ali, tanto de um quanto de outro. Então é importante que você aprenda aqui no nosso curso antes de ir ao mercado de trabalho. Então vamos pensar mais um pouquinho aqui. Quando você vai conhecer bem o seu acervo, digamos, você foi contratado para um estágio ou vai atuar como um técnico em biblioteconomia, você vai precisar chegar e entender algumas coisas. Então a gente tem que ver qual a quantidade que tem naquele acervo, qual o estado de conservação daqueles livros, daqueles suportes informacionais, daquelas estruturas, assim também como a gente precisa conhecer quais são as necessidades e estruturas individuais. Como eu falei, tem documentos que precisam de certa temperatura e outros já precisam de outras. Então, assim, essa estrutura no todo, ela precisa ser olhada com muito cuidado, conceitual e pesquisa, gente. Vou bater sempre nessa tecla aqui, porque nós somos profissionais da informação e a gente realmente tem que amar pesquisar. Pesquisar é vida, agora pesquisar em bases confiáveis, certo? Então a gente tem que olhar também assim, o prédio, instalação elétrica, ventilação, temperatura, umidade relativa do ar, filtros. Então assim, se você coloca um livro de frente ao sol, né, e um livro que está ali perto de uma janelinha que pode entrar chuva, qual é a tendência do que vai acontecer? Esses livros eles podem se deteriorar. Tudo isso a gente não aprende assim só no eita, talvez seja assim. Não, existem conceitos. Existem autores renomados que trabalham com isso. Inclusive, eu coloquei lá na bibliografia do nosso e-book. Você pode dar uma pesquisada, entrar lá, assistir vídeos, pegar livros, fazer realmente aquele trabalho do estudante curioso, que eu sei que você é, tá ok? Então, continuando. É importante, sim, conhecer essas variáveis. Isso não é uma opção. Realmente, a gente precisa entender a história da nossa instituição. Qual foi a motivação daquela instituição? Qual é o objetivo? Por exemplo, o que é importante para saber se o prédio ele foi acometido ou não por infestações, desastres naturais ou roubo. Então, pode ter ali uma história prévia que você, todo animadinho, chegando lá para estagiar, não sei o que aconteceu. Procura saber, sempre tem aquele bibliotecário que vai ter assim, o maior orgulho de te ensinar, aquele funcionário que está ali há muito tempo, então você vai lá. Não é fofoca, é disseminação da informação. A gente vai lá, procura saber, olha, como foi? Tem algum documento? Eu posso ler? O que é que já aconteceu? Existem muitas bibliotecas antigas, então a gente tem que estar ali sempre ligado e entender sobre essa história. Justamente para quê? Para evitar possíveis desastres naturais. Mas, professora, eu sozinho? Não. É um trabalho em equipe. Mas se você é um profissional ali que está realmente querendo mostrar serviço, que quer crescer, você já vai ficando antenado, você já vai, eita, eu vou ajudar aqui meu bibliotecário, eu já vou dar uma dica, olha, isso aqui não está muito legal, veja aí, agora tudo com muito cuidado, tudo com muito respeito, mas é importante, tá certo? Guarda essa dica. Outra coisa, já no diagnóstico geral do acervo, ele tem que ser constituído ali com a finalidade de identificar o máximo possível de informações acerca daquela estrutura. Então, eu tenho que pegar, fazer um diagnóstico mesmo, sabe? Anotar, fazer uma tabelinha. É importante que a gente vá lá e veja, não só nós, né? Tem que ser um serviço feito por equipe, multiprofissional, inclusive. Mas aí a gente vai começar a ver, olha, isso aqui está acontecendo desse jeito, essa é a situação atual. Qual seria a solução? Quem é que pode ajudar? O que é que a gente pode fazer para melhorar? Então, assim, é um trabalho multiprofissional, onde o profissional técnico em biblioteconomia vai ajudar. Então, já estejam atentos, vocês não vão estar lá apenas emprestando um livro e esperando o tempo passar. Tem função, tem trabalho, tem amor e tem muita coisa boa. E eu tenho certeza que vocês estão empolgados com isso. Se não estão, vão ficar agora, tá bom? Outra coisa, no geral ainda, nesse diagnóstico geral, que lá no e-book eu coloquei uns exemplos que vocês podem se basear, mas existem vários outros. Tem que ser avaliado alguns aspectos. Então, aspecto humano, aspecto estrutural, aspecto da situação, a estrutura física do prédio, como eu falei anteriormente,
tem que ver ali o histórico de eventualidades. Já aconteceu enchente? Já pegou fogo? A equipe, suas funções e procedimentos. Aquela equipe está treinada, ela sabe lidar caso aconteça, né? Infelizmente pode acontecer, a gente sabe que acontece. Aconteça um acidente, o pessoal está treinado? Como é que vai saber lidar com isso? Então, assim, o formato de empréstimo, o acesso geral do livro. Então, assim, vai chegar e vai levar vários livros ou tem uma normazinha? Então, como eu falei anteriormente na unidade 1, a gente ama a norma, gente. Não é porque a gente é chato, não. É porque é importante, tá certo? Realmente faz parte ali da administração, da gestão daquele setor. Então, a partir deste conhecimento prévio, a gente já vai ali entendendo e construindo ali o esboço daquele diagnóstico. A gente vai coletar informações. Isso realmente não é uma coisa tão simples, mas a longo prazo e com a equipe a gente consegue fazer. Então, a gente vai construir ali de uma forma adequada esse diagnóstico e depois a gente vai poder utilizar. Então, digamos, na rotatividade ali daqueles funcionários daquela unidade informacional, ele não vai chegar perdido, ele vai chegar e já vai achar um diagnóstico. Eita, eu sei que eu tenho tanto de cadeiras, eu tenho tanto do acervo, a gente lida assim com incêndio, a gente lida assim com esse tipo de coisa, então tudo isso vai ser realmente, vai ajudar de forma grandiosa. E aí já entra no diagnóstico de preservação, e aí já é um pouquinho mais específico. Por quê? Porque a gente vai começar a entender quais seriam ali as ações de manutenção que a gente poderia tentar entender junto com a equipe de biblioteconomia, o bibliotecário e a bibliotecária. Acompanhe aqui comigo no slide, porque tem muita informação e aí é bacana que você leia, inclusive dê um print. Então vamos ver lá, olha, possíveis ações de manutenção. Então é possível que você inicie as suas atividades profissionais como técnico em unidades que já possui política. Então você pode chegar lá e já existir uma política, se for, melhor ainda, certo? Mas, contudo, tem aquelas que não vão ter e é normal também. Então, para que no cotidiano o acervo ele se mantenha conservado, algumas ações são possíveis de realizar, mesmo sem a existência de tais regras. Então, é absolutamente preferível que tudo seja orientado e documentado. Gente, anota. Fez um diagnóstico, fez ali algum relatóriozinho, anota, porque isso pode ser melhorado e servir e te ajudar. Então, algumas das ações possíveis dentro da manutenção seria o quê? A limpeza do ambiente é clássico, é básico, né? Tem que ter aquela limpeza diária, a gente tem que estar ali com aquele olhar de, ah, não, eu vou deixar de qualquer jeito porque eu sou só um funcionário. Não, nós somos responsáveis por aqueles materiais informacionais. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, certo? Então, a limpeza do ambiente, ele não é opcional. Vai desde o recolhimento regular do lixo, das lixeiras, até a limpeza das estantes, do piso, do teto. Então, recomenda-se que a gente tenha delicadeza e precisão ao limpar esses materiais informacionais. Pode haver isolamento, se realmente for uma coisa grandiosa, a gente pode pedir ali um isolamento daquela unidade informacional para que a gente possa fazer toda aquela limpeza de forma segura, com álcool 50-50 misturado com água, uma solução, mas tudo isso, um aspirador de pó, mas tudo isso precisa realmente ser previamente delegado. Então não vai ser uma coisa que eu vou fazer agora porque eu quero. Não, vai ter ali uma reuniãozinha, olha, quem faz isso, quem está mais apto, quem tem mais ali aquela aptidão para lidar com isso. A limpeza do ambiente, ela é primordial, não é opcional, é importantíssima. Então, seguindo, né, a gente vê aqui que o cotidiano do acervo, ele precisa realmente manter conservado. Então, algumas ações são possíveis mesmo sem a existência de tais regras. Então, você não tem, professora, eu não tenho ali um diagnóstico de preservação. O que é que eu faço? Algumas coisinhas a gente pode fazer de forma cuidadosa, mas é preferível que a gente tenha realmente a quem recorrer. Então, o principal é a limpeza do ambiente. Né? Então, digamos, professora, mas eu vou ter que pegar o lixo e jogar fora, eu vou ter que ficar fazendo esse tipo de serviço. Não é isso que eu estou falando. Na verdade, você vai estar ali em contato com toda a equipe, é uma equipe multiprofissional. Então, você vai ter o pessoal que trabalha com a limpeza, que você vai tratar muito bem.
né? Porque eles são nossos colaboradores. Então você vai lá e vai dizer, olha, limpa desse jeito, sabe? Limpa assim, não passa esse tipo, porque se deixar, acontece por falta de conhecimento, não é maldade. Acontece do profissional querer limpar de qualquer forma e a gente ali, como técnicos especialistas, a gente vai ajudar. Já tem funções que realmente não é o pessoal da limpeza, não é o funcionário da limpeza que vai lidar. Justamente esse entrefolhamento e acondicionamento é uma questão mais técnica que nós, como técnicos e bibliotecários, a gente é que deve fazer esse serviço aí com muita calma. No e-book eu vou te mostrar, tem mais exemplos, e na aula síncrona também, então não perde, tá bom? Outra coisa, dentro ainda desse diagnóstico de preservação, a gente tem que ter ali um foco dentro das coleções. Então, assim, a gente tem que entender qual o tamanho, qual o volume, qual o estado de conservação, qual o histórico daquele ataque de micro-organismos. Então, lá no e-book você vai ver que tem, né? Tem roedores, tem a ação humana, tem várias questões que podem deteriorar o acervo. Então, para a gente poder fazer pequenos reparos ou restaurações, a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico, entender a que ponto está o nosso acervo e ver o que realmente precisa de reparo, ver o que realmente precisa ali de pequenas restaurações, o que é que a gente pode fazer dentro da nossa possibilidade como técnico, e algumas coisas a instituição vai ter que realmente contratar uma pessoa específica que trabalha com isso, com todo esse material químico, até porque não é um material muito simples da gente lidar. Então a gente entende um pouco na teoria, a gente vai dar ali o suporte, mas tem um profissional que ele vai chegar lá, vai ser contratado, possivelmente pela unidade informacional, e ele vai lá dar um treinamentozinho a vocês, justamente para que vocês possam fazer a manutenção no dia a dia, mas o grosso mesmo, quem vai fazer ali é esse tipo de funcionário, é essa pessoa que já tem uma formação além, inclusive no futuro vocês podem se interessar também por essa área. Então, assim, é uma área muito vasta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fechando aqui, a gente fala um pouquinho sobre a limpeza, né? Que eu já disse que não é opcional. É importante a gente recolher esse lixo, a gente ver ali se as estantes estão ok, ver se o teto tá limpinho. Então, se recomenda a delicadeza. Gente, a gente não pode chegar e fazer de qualquer jeito, não. Tem que ter uma delicadeza, entender ali. Tem esse isolamento, a gente precisa realmente ver se pode usar o aspirador de pó. Tudo isso tem que ser definido com a nossa hierarquia, os nossos chefes e as nossas chefes, né, que estão acima ali, que vão lhes dar ali um suporte para você não fazer de qualquer forma, né? A higienização de documentos, ela tem que ser frequente, então ela tem que realmente estar ali, a gente não pode deixar de qualquer jeito cheio de poeira. Então vai lidar com aspirador de pó, com trincha média, vai lidar com espátula, bisturi, tecido de algodão. Então, a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. O e-book vai estar te dando várias dicas, mas eu espero realmente que vocês complementem com a aula síncrona, porque é bem importante. Outra coisa também é a questão da mesa de higienização. Então, assim, tem bibliotecas, tem unidades informacionais que conseguem comprar uma mesinha dessa, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, assim, existe a possibilidade de criar, né, com criatividade, a gente fazer uma improvisada, mas o ideal é que a gente tenha mesmo uma mesinha onde a gente possa colocar lá o livro e fazer ali a limpeza folha por folha, com material adequado. Então, tudo isso eu vou te ensinar lá no Momento Síncrono, não perde, porque aqui é mais teoria, eu não tenho como te mostrar. Mas, no geral, é isso. A gente precisa entender que são dois diagnósticos diferentes, um mais geralzão, onde a gente entende ali o que é que aquela unidade informacional está precisando, e na de preservação a gente faz ali as diretrizes de como é que vai acontecer aquela limpeza, de como é que vai acontecer aqueles pequenos reparos, se a gente vai precisar contratar alguém. Então, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado dúvidas, mas eu tenho certeza que outras dúvidas surgirão. Então, o que é que eu te recomendo? Faz lá as atividades, faz suas perguntinhas, manda no fórum e vai lá para o Momento Síncrono, que vai acontecer com o professor Tony Macedo. Ele é especialista em preservação, então ele vai estar ali, ó, tinindo para tirar a tua dúvida
E assim, não deixa a gente falando só, não, participa. Esse curso é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês serão ótimos e ótimas profissionais da informação, técnicos e técnicas de biblioteconomia. Foi um grande prazer e até a unidade 3.